Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ciro Chaves. Sou professor universitário e fundador da empresa CC Boots Engenharia. Estamos aqui agora com muita emoção inaugurando o nosso canal de conteúdo para você. Hoje nós vamos falar de robótica educacional. Você é criança? É jovem? Você tem um filho e gostaria, você ou seu filho, de aprender a programar? Aprender a utilizar o Arduino e fazer você mesmo? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta muito legal, muito simples e muito intuitiva que a empresa CC Boots Engenharia utiliza nas escolas para lecionar os nossos cursos de programação e robótica educacional para as crianças. É isso mesmo, vamos fazer um tutorial de como nós vamos fazer o cadastro nessa ferramenta. Fazendo o cadastro, vamos criar o nosso primeiro circuito. O melhor, sem conhecimentos em programação. A gente vai programar com uma metodologia muito legal. Vamos fazer o quê? Você já jogou Tetris? Nós vamos encaixar bloquinhos da mesma forma que a gente fazia lá no joguinho do Tetris, lembra? É isso mesmo. Então vamos fazer agora. Eu vou mostrar para vocês como é legal. Aposto que você vai gostar. Pessoal, eu gostaria de pedir para vocês então que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho para as notificações e também sigam a página do nosso Instagram. Vamos fazer muitas postagens lá, eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Então fique com a gente, depois da vinheta nós vamos começar. Maker! Bom galera, então vamos começar aqui com a nossa primeira criação, tá? Vocês vão abrir o seu navegador de internet. Iremos acessar o endereço do Tinkercad, tinkercad.com. Pessoal, o Tinkercad é uma plataforma da Autodesk. A Autodesk é uma empresa especializada em criação de softwares, de programas de computador, de CAD, ou seja, desenho assistido por computador. O que é isso, pessoal? São modelos de desenhos 3D, por exemplo, plantas arquitetônicas e diversos outros modelos de desenhos computacionais, tá? Então vocês podem ver aqui na pequena descrição no site, o Tinkercad é um aplicativo gratuito e fácil de usar para projetos 3D e componentes eletrônicos e codificação. Perceba então que os nossos projetos eletrônicos, onde iremos trabalhar com robótica, serão trabalhados aqui no Tinkercad. Perceba aqui que ao rolar um pouco a barra de rolagens para baixo, nós vamos ter aqui essa janela Programe, Simule e Monte Componentes Eletrônicos. É exatamente aqui que nós vamos entrar, pessoal. Já que os nossos robôs são confeccionados, eles são montados utilizando-se diversos componentes eletrônicos. E o mais legal aqui que vocês vão ver é que nós temos a possibilidade de programar uma placa chamada Arduino. Nós vamos poder programar o nosso Arduino, que é um microcontrolador, né? Pense como um computador programável. Esse computador programável você pode selecionar a rotina de tratamento das informações, ou seja, como o seu Arduino, como o seu microcontrolador vai responder aos estímulos externos advindos dos sensores. Então perceba que é bem semelhante com nós seres humanos, não é verdade? Perceba que nós seres humanos somos uma máquina bastante complexa e nós também respondemos a estímulos externos com os nossos sensores. Por exemplo, os nossos olhos. Nós utilizamos nossos olhos para enxergar e os nossos olhos respondem aos estímulos externos, da iluminação externa, a luz. Então, da mesma forma, nós faremos com os nossos robôs. Nós teremos um cérebro, pense, faça essa analogia com o ser humano. Esse cérebro que faz todo o processamento é a nossa placa Arduino. E ele é responsável pela tomada de decisões, digamos, para escolher quais ações eu devo efetuar a depender da resposta dos sensores externos. Esses sensores, eles são capazes de detectar diversas formas de energia da natureza, como por exemplo, nós temos sensores de luminosidade. São sensores que eles irão responder
a depender da variação da luminosidade no ambiente. E essa resposta, como é que se dá essa resposta? Essa resposta se dá através da variação de parâmetros elétricos, tá? Bom, pessoal, é claro que é necessário vocês compreenderem alguns conceitos básicos em eletrônica que nós iremos trabalhar aqui. Mas como eu prometi para vocês bem no início, não é necessário nenhum pré-requisito em programação para que vocês possam iniciar no Tinkercad e para que a gente possa, em breve, estar construindo nossos robôs. Ok? Então vamos aqui clicar em Programe, Simule e Monte Componentes Eletrônicos. Iniciar a edição. E percebam, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui uma página para a criação de uma conta, tá? Então aqui vocês vão colocar o país de vocês, a data de aniversário. Bom, claro, sou muito jovem, né? Mas eu irei ocultar minha data de aniversário se vocês não se importam, tudo bem? Ok, então vamos avançar. Perceba então que eu tenho espaço para colocar e-mail e senha. Olha só, pessoal, em relação à senha, nós temos alguns pré-requisitos que vocês vão verificar aqui. Primeiramente, o e-mail. Irei utilizar o e-mail da CC Boots Engenharia e vamos colocar a nossa senha, tá? Observe que eu tenho que ter pelo menos uma letra, pelo menos um número, no mínimo 8 caracteres e pelo menos 3 caracteres exclusivos. Então a minha senha está feita, formada. Eu concordo com os termos de serviço. Bom, você que é pai ou você que é criança está assistindo esse vídeo, as crianças podem fazer esse acesso por meio do e-mail dos pais, tá? É algo bem simples. Este e-mail é apenas para que você possa criar uma conta e você vai entender já já por que isso é importante, tá? Bom, teremos uma mensagem aqui, podemos concluir. Após concluir, vamos abrir a nossa bela página com a nossa conta, tá? Aqui vocês podem personalizar a conta de vocês, por exemplo, colocar a sua foto, né? E aqui vocês vão visualizar todos os seus projetos. Pessoal, por que é interessante nós termos a conta? Por que é preciso ter uma conta? Essa comunidade do Tinkercad é uma comunidade livre, onde todos os usuários podem criar os seus projetos eletrônicos, os seus modelos de desenhos 3D, e eles vão ficar disponíveis para todos os usuários. Os usuários, então, podem acessar esses projetos e fazer modificações. Enfim, é uma comunidade livre. Isso é muito legal porque ajuda os desenvolvedores a melhorarem cada vez mais os seus projetos. Bom, então aqui nós vamos clicar em Circuits e criar um novo circuito, já que nós vamos trabalhar com circuitos eletrônicos. Vamos aguardar a página carregar e perceba aqui que nós abrimos uma janela, pessoal. Vamos conhecer a nossa janela de trabalho, tá? Todo esse espaço aqui que eu estou mostrando com o ponteiro do mouse é a nossa área de trabalho, é onde nós vamos inserir nossos componentes, tá? Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: tudo isso que a gente vai fazer aqui é uma simulação utilizando componentes reais. Então aqui, percebam, nós encontramos uma família extensa de componentes eletrônicos, tá? Temos resistores, LEDs, botões, potenciômetros, baterias, o nosso Arduino, a matriz de contato, enfim, motores, pessoal. Olha só para vocês terem uma ideia, o Arduino é o nosso microprocessador. Bom, pessoal, mais uma vez eu falo, vocês vão conseguir acompanhar essa aula sem ter conhecimento em programação e também o conhecimento em eletrônica. Bom, é necessário ter um conhecimento básico em eletrônica, mas nas primeiras aulas eu estarei sempre auxiliando vocês. É claro que nos nossos cursos exclusivos que nós fazemos presencialmente nas escolas, nós vamos aprofundar bastante
com uma metodologia muito didática, onde qualquer criança nas faixas etárias recomendadas consigam acompanhar. Tudo bem? Vamos fazer então um experimento bem simples. Primeiramente, nós vamos precisar do nosso Arduino. Perceba que só clicar e arrastar, olha que beleza, eu tenho aqui um Arduino na minha tela com a mesma funcionalidade de um Arduino real, pessoal. Eu posso programá-lo da mesma forma que o Arduino real. Então essa ferramenta serve para fazer projetos também. Você simula, funcionou, vamos agora para a vida real. Iremos precisar também de uma placa de ensaio pequena. Mas professor, o que é uma placa de ensaio pequena? Pessoal, essa placa é uma matriz de contatos ou chamada também de protoboard. Essa placa ela dispõe de conexões elétricas entre todos esses furinhos, onde nós vamos encaixar os componentes, fazendo todas as conexões, como uma placa de circuito impresso. Perceba que quando eu passo o mouse aqui, olha só, todas essas bolinhas verdes significa o quê? Que todas essas fileiras são conectadas entre si. Por exemplo, todos esses furinhos aqui que eu estou passando o mouse são conectados eletricamente entre si, porém apenas nessas filas, na vertical, tá? Agora, nessas trilhas aqui, onde nós vemos o positivo e o negativo, elas estão conectadas horizontalmente. É aqui que nós vamos fazer a alimentação do nosso circuito, tá? Pense na alimentação como uma pilha, estão lembrados? Nós temos o polo positivo e o polo negativo, onde nós vamos fornecer energia para os nossos componentes eletrônicos. É exatamente isso que nós vamos fazer. No entanto, o Arduino, através desse cabo aqui, fisicamente, ele serve tanto para alimentar o Arduino, através do computador, quanto programá-lo, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é alimentar a matriz de contatos através do Arduino. Bom, percebe que aqui eu tenho o meu chip, ele é meu cérebro, e aqui eu tenho vários furinhos também com todos os pinos do Arduino. Esses pinos, pessoal, são as entradas e saídas, é a comunicação que o Arduino vai fazer com o mundo externo, com componentes eletrônicos externos. Então a primeira coisa, eu preciso alimentar essa trilha, preciso alimentar a trilha positiva e a trilha negativa. Bom, perceba aqui que eu tenho essas trilhas onde nós temos escrito aqui Power, né, que é a alimentação. Irei alimentar com 5 volts, perceba que basta eu clicar e arrastar, olha só que legal. Quando eu solto, dou mais um clique, consigo fazer curvas, olha só, perceba que a tela vai me orientando para que eu não consiga fazer nada torto, para que fique bem certinho. Olha só que legal. Está conectado o ponto de 5 volts, que é o positivo, na trilha positiva. O que significa isso? Toda essa trilha aqui, olha, perceba, quando eu passo o mouse, está alimentada com 5 volts. Vamos colocar um padrão de cores nos fios para podermos nos organizar, né? É bem comum que a gente coloque em vermelho os 5 volts. Tudo bem? Ok. O negativo, pessoal, o negativo ele vem deste GND, tá? Pronto, está alimentado. Professor, o que vamos fazer em primeiro lugar? Bom, pessoal, vamos acionar um LED. Com certeza você sabe o que é o LED. Na verdade, o LED é um dispositivo semicondutor. O princípio de funcionamento dele, de forma mais simples, é o seguinte: quando ele é atravessado por uma corrente elétrica, ele vai receber energia e emitir essa energia em forma de luz, tá? Então é como se fosse uma pequena luzinha. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos programar o Arduino para acender e apagar, acender e apagar, ou seja, um pisca-pisca. Vamos colocar a luzinha para piscar, tudo bem? Então vamos colocar o LED aqui, tá? Bom, pessoal, o LED é um dispositivo muito sensível, tá? Se eu ligar diretamente 5 volts nesse LED, nós vamos ter um pequeno problema. Vamos fazer um teste? Olha só, o LED ele tem 2 terminais, tá? Perceba que eu tenho um terminal aqui, que estamos aparecendo aqui o nome anodo e o outro catodo, tá?
O anodo, pessoal, nós sempre conectamos na trilha positiva, tá? E o cátodo na trilha negativa. Claro que eu vou mudar o padrão de cores. Uma vez que está tudo ok, vamos ver o que acontece. Olha só, pessoal. Nós queimamos o nosso LED. Nossa, perceberam isso? É bem legal, não é? Ele é bem intuitivo, porque até o LED se queimando apareceu aqui. Que burro, dá 0 pra ele. Que burro, dá 0 pra ele. Isso porque é muito burro, não é? Imagine só se você fizesse isso numa placa real. Você iria queimar o pobre LED. Percebe? A importância de utilizar um simulador, a gente queimou um LED virtual. Então aprendemos que não devemos ligar o LED diretamente nos 5 volts, tá? Nós precisamos efetuar uma nova ligação. E o simulador é muito importante para isso. Então vamos parar a nossa simulação. Vamos apagar a alimentação e vamos utilizar esse elemento que é o resistor, pessoal. O resistor. Professor, o que seria o resistor? Galera, o resistor ele é um dispositivo limitador de corrente. Quando o LED ele tem uma resistência muito baixa, quando a gente conectou em 5 volts, uma corrente maior do que ele suporta atravessou o seu corpo, por isso ele queimou. O resistor tem a função de limitar a corrente que circula pelo LED. Nós vamos dar um duplo clique no resistor e vamos colocar o valor de 220. E vamos mudar aqui de quiloohms para apenas ohms, essa ferradurazinha aqui, tá? Bom, vamos conectar essa trilha que é o cátodo, que é o negativo. Vamos conectar diretamente no menos, tá? E o mais, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vamos conectar o mais em um pino qualquer, vamos supor o pino 7. Ok? Então perceba que nós conectamos o cátodo no negativo, ok? E o anodo através de um resistor de 220 ohms. Nós vamos conectar, que eu vou deixar um fio, olha só, acho que eu estou sentindo frio, né? Colocar um fio, sei lá, amarelo, tá? No pino 7. Então, o que acontece aqui? Perceba que o LED ele tem uma conexão externa com o resistor e o pino 7. Então, o que acontece? Externamente, o Arduino está se conectando com esse elemento. Então, a gente pode usar o Arduino para comandar esse pino 7. Olha só, pessoal, perceba que aqui ao lado do pino 7 nós temos aqui escrito digital, né? Por enquanto, não nos importemos com as outras informações. Esses são pinos digitais. Com certeza você já deve ter ouvido falar em código binário, que é a linguagem que o computador entende, os zeros e uns. Bom, na verdade essas portas digitais são portas binárias, que elas podem ter dois possíveis estados, ou 0 ou 1. Isso pode ser interpretado também da seguinte forma, aberto ou fechado, passa corrente elétrica ou não passa corrente elétrica, nível de tensão alto, nível de tensão baixo, ligado ou desligado. Perceba, são dois estados distintos. Para isso é o que importa para a gente. Bom, agora está tudo certo? Não, nós temos que programar. Nessa hora aqui da videoaula, com certeza muitos iriam correr, mas pessoal, foi a promessa que eu fiz para vocês. Não precisamos entender de programação. Uma vez montado o nosso setup, olha só pessoal, vamos clicar aqui em código, tá? Bom, já apareceu aqui na minha janela de trabalho algumas coisas, eu vou deletar todos porque nós vamos começar do zero, tá? Tudo bem. Gente, olha só, nós temos diversas categorias aqui: saída, entrada, notação, controlar, matemática e variáveis. Bom, nós iremos trabalhar uma por uma de forma bem detalhada, tá? Mas vamos por partes. Olha só, pessoal, eu quero comandar esse LED, eu quero ora ligá-lo, ora desligá-lo. Ora nível alto, ora nível baixo.
hora 1, hora 0, ok? Então, eu preciso controlar esse pino 7, o estado do pino 7 entre ligado e desligado. Então, vocês concordam comigo que esse pino 7 vai atuar como uma saída? Ou seja, o meu microcontrolador enviará para a sua saída pino 7 um comando de ligar ou desligar. E esse comando, como o pino 7 está conectado no LED através desse pequeno circuito elétrico, esse caminho fechado, percebam? Do pino 7, resistor, LED negativo, fechando o ciclo. Então, controlando o estado do pino, eu estou controlando o estado do LED. Então, o nosso programinha é muito simples. Nós vamos ligar, eu quero aguardar 1 segundo e desligar. E eu quero que esse processo se repita indefinidamente enquanto meu Arduino estiver ligado. Tudo bem? Olha só, aqui nessa aba saída eu posso definir o que eu quero fazer com as minhas saídas. Olha só essa segunda opção, vamos clicar e arrastar para cá. Pessoal, lembram da receita de bolo? Então, nós vamos exatamente fazer a mesma coisa. Eu preciso descrever para o Arduino o que ele vai fazer. E isso é programá-lo. O mais legal é que é muito simples fazer dessa forma. A gente não precisa entender nenhuma linguagem de programação. Olha só, se o meu LED está ligado no pino 7, então eu quero definir o pino. Vamos clicar aqui, pino 7, como... Bom, concordam comigo que antes de ligar o circuito LED estará desligado? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é defini-lo como, olha só, high e low. Vamos entender o high como ligado e o low como desligado, ok? Depois disso, o que eu preciso fazer? Olha só, nós vamos aqui em controle. Aqui o que nós queremos, aguardar 1 segundo. Olha só que legal, pessoal. Para não termos margem de errar nosso código por besteira, perceba que nós temos algumas saliências aqui nos bloquinhos. Lembra do Tetris que eu falei para vocês? Olha só, essas saliências se encaixam. Então, é bem intuitivo a gente enxergar quais bloquinhos devem encaixar em quais. Se não tivessem essas saliências aqui, significa que esses blocos não deveriam se encaixar. Como eles se encaixam perfeitamente, olha aqui tem até o barulhinho. Legal, não é? Muito bem. Coloco o pino 7 como alto, vou aguardar 1 segundo e depois o que eu faço? Preciso inverter o estado dele. Vou definir o mesmo pino 7 como baixo. Mas, professor, como eu consigo colocar o Arduino para repetir isso indefinidamente? Bom, pessoal, na verdade no Arduino nós temos uma função que é uma função chamada void loop. Bom, não precisa vocês entenderem agora o que é isso, mas entendam o seguinte. Quando a gente programa o Arduino, ele é programado para executar o conjunto de instruções que a gente definir indefinidamente. Então, quando o programa iniciar a partir da primeira linha, eu vou definir o pino 7 como alto, depois aguardo 1 segundo, depois defino o pino 7 como baixo, depois aguardo 1 segundo e depois o que acontece? Repete. Então vai ficar assim: alto, aguardo, baixo, aguardo, alto, aguardo, baixo, aguardo. Bom, já me confundi aqui, mas é isso mesmo que ele vai fazer. Então é isso. O mais incrível, pessoal, nós acabamos de programar o nosso Arduino sem conhecimento em programação, não é legal? Bom, como é que a gente faz agora para ver ele funcionando? Você vai clicar aqui em iniciar a simulação. Olha que legal, pessoal. Perceba o nível de detalhes. Olha, quando a plaquinha ligou, nós temos aqui o LED ON, indicador que a placa está ligada. Perceba que o cabo foi conectado, indicando que tem energia elétrica aqui. E olha só que legal meu LED piscando. Não é demais, pessoal? Muito da hora, não é? Ah, tudo bem, eu quero mudar alguma coisa. Bom, vamos fazer só uns testes. Vamos colocar aqui 0,5, a metade de 1 segundo. Se a gente faz isso, olha só como ele está piscando mais rápido, percebe? É bem legal, não é? Pessoal, se eu disser para vocês que esse procedimento que a gente fez para ligar um LED
Sem muita dificuldade, nós conseguimos fazer o nosso Arduino interagir com diversos sensores, com motores, enfim, a gente consegue colocar o nosso robô para funcionar. Não é demais, pessoal? Eu vou mostrar o mais legal. Olha só. Se eu clicar em blocos e selecionar blocos mais texto, olha que demais! Perceba que o código do seu programa apareceu aqui como um passe de mágica. Percebe? Olha só, pessoal. O que nós fizemos? Nós utilizamos uma forma simples de encaixe de blocos para poder criar nosso programa e automaticamente, olha só, nós temos o código do nosso programa exatamente como eu programaria no Arduino. Você deve estar olhando aqui para esse código e falando, nossa, o que é isso? Não é? Mas olha só que legal. Esse código pode depois ser copiado, simplesmente copiado, e nós podemos programar no nosso Arduino real. Não é demais, pessoal? Vou falar aqui com vocês. Eu quero propor um desafio. Eu quero propor que esse vídeo tenha 100 likes. Apenas 100 likes, porque o nosso canal está começando agora, tudo bem? Pois, quando nós tivermos 100 likes, eu vou fazer todo esse passo a passo novamente na nossa placa de Arduino real e vou mostrar na prática funcionando para vocês. Não é demais? Muito da hora, né? Bom, então tá aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa nossa primeira videoaula. Se você tem algum filho, conhece alguma criança que é especial, aposto que sim, né? Aposto que você conhece aquele garotinho ou garotinha que é muito inteligente, muito esperto. Bom, eu acho que ele pode usar essa inteligência, essa esperteza para poder aprender uma coisa que realmente vai ser muito útil para ele, tudo bem? Então, compartilhe esse vídeo para pais que têm filhos, que têm filhas, compartilhe para as escolas e vamos disseminar essa ideia, pessoal. A educação transforma e a robótica, programação e a tecnologia são o futuro. Então, um grande abraço a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.